Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje o nosso curso intitulado As 4 operações na matemática para quem tem pressa. Então nesse curso eu vou abordar com vocês aqui as 4 operações aritméticas que nós temos na matemática: a adição, subtração, multiplicação e divisão. São operações básicas que nós vamos trabalhar aqui para ajudar você que tem dificuldade com a matemática básica, principalmente nesses tópicos iniciais, certo? Então eu sugiro que você preste muita atenção nesse curso, faça as devidas anotações, estude, faça os exemplos que eu vou deixar aqui para vocês, né? E espero que vocês possam gostar bastante aí do conteúdo desse curso. Se você gostou desse curso, peço que você deixe um comentário, deixe um feedback. Se você tiver alguma sugestão de melhora, também deixe nos comentários que eu vou fazer os ajustes sempre que possível. Beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre os números naturais. Então eu vou fazer uma introdução aos números naturais. É um assunto que nós estudamos desde que nós somos bem pequenos, né? Quando nós começamos a estudar matemática na escola. Então vamos lá. Números naturais. Olha, números naturais, eles são os primeiros números que foram desenvolvidos pelo ser humano. Esses números, eles surgiram da necessidade que o ser humano tinha para contar os seus animais ou outros bens de valor na antiguidade. Então, assim, a matemática, ela surgiu da necessidade que o homem tinha, né, para realizar os seus vários afazeres no dia a dia. Então, o ser humano, por exemplo, ele precisava contar, por exemplo, os seus bens, por exemplo, animais ou outras coisas de valor. E é por isso que o ser humano, o que ele fazia? Ele acabou desenvolvendo números para representar, né, dar essa ideia de enumeração, de contagem. E é por isso que surgiram os números naturais. Então, números naturais trazem essa ideia de enumeração. Então, ó, até hoje, quando nós enumeramos, ou seja, quando nós contamos, nós estamos utilizando números naturais. Então, seja uma quantidade de pessoas, de animais ou mesmo objetos inanimados, nós usamos números naturais para representar a quantidade que nós contamos, certo? Então, por exemplo, nós contamos, por exemplo, 4 cachorros, 5 canetas, 13 borrachas ou 2 pessoas. Então, quando nós tratamos dessa ideia de enumerar, de contar quantidades, faz sentido contar uma quantidade o quê? Exata, né? Como por exemplo 4 cachorros e não 4,5 cachorros, ou então 2 pessoas e não 2,3 pessoas. Beleza? Então, quando nós tratamos dessa ideia de enumerar, de contar quantidades de objetos, animais ou pessoas, nós tratamos justamente da ideia de número natural. Então, associe número natural com essa ideia de enumeração, de contagem. Beleza? Então, vamos lá. Nós vimos que os números naturais surgiram dessa ideia, né, dessa necessidade que o homem tinha de contar as coisas. Então, vamos formalizar um pouco mais o nosso pensamento matemático, né? Então, os números naturais, eles são agrupados em um conjunto. Na matemática, um conjunto, ele é um agrupamento de elementos que tem uma característica em comum, né? Então, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, que tem esse símbolo que parece um N, é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais vai agrupar todos os números que nós classificamos como números naturais, ou seja, que representam a ideia de contar, tá? Então, ó, esse conjunto, ele começa com o 0. Então, nós temos o 0, depois nós temos o 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Se você reparar, nós temos aqui a nossa reticências. Essa reticências, ela serve para indicar que o meu conjunto ele é o quê? Infinito. Logo, como consequência, você pode pegar um número natural cada vez maior. É isso mesmo. Então, por exemplo, se você pegar o número 2000, eu posso pegar um número maior como 5000. Aí, se você, por exemplo, exibir um maior, como por exemplo o 20.000, eu posso exibir um maior ainda, como por exemplo 1 milhão. Então, nós podemos pegar números naturais cada vez maiores e isso não termina nunca.
Então esse conjunto ele é um conjunto infinito. Além disso, né, devemos ficar cientes que o primeiro número natural, como eu já falei, é o número zero. O zero ele serve para indicar a ausência de quantidade, né? Então traz essa ideia. E que todos os números naturais eles vão ter um sucessor. Então o que é que acontece? O sucessor do número natural é o número natural que vem em seguida. Então, por exemplo, você tem um 5. O sucessor de 5 é o próximo número. Você pega 5, soma mais 1, obtém um próximo que é o 6. O sucessor do 10, por exemplo, é o 11. Você pega o 10, soma mais 1, você tem o 11. Então, o que é que vai acontecer? Todos os números naturais, sem exceção, eles têm um sucessor. Por outro lado, todos os números naturais, olha, exceto o número 0, terão antecessor. Então, o 0 é o único número natural que não tem antecessor. O que é um antecessor? É um número natural que vem antes. Pega um número e subtrai uma unidade. Então, por exemplo, eu tenho 5. O antecessor é o 4. O antecessor do 10 é o 9. Mas o 0 não tem antecessor, até porque o 0 é o primeiro número natural. E logo não existe um número natural que venha antes do 0. Beleza? Por fim, para a gente poder fechar essa nossa primeira aula, vamos falar aqui da relação de ordem nos naturais. Então veja, os números naturais eles são ordenados, ou seja, existe uma relação de ordem entre eles. Então, nessa imagem que eu trago aqui embaixo, vocês observam a reta numérica dos números naturais, começando a partir do 0, e à medida que a gente vai se deslocando para a direita, os números eles vão ficando cada vez maiores. Essa ideia do número ser maior, você pode entender de várias maneiras. Por exemplo, um número pode ser maior que outro do ponto de vista geométrico nessa reta quando o número está à direita do outro. Você pode pensar assim. Então, por exemplo, o número 9 ele é maior que o número 5 porque o 9 está à direita do 5. Você pode pensar dessa maneira. Ou você pode pensar até mesmo de uma maneira mais intuitiva. Por exemplo, o 9 é maior que 5 porque o número 9 ele representa uma quantidade maior em relação ao 5. Então, se você compara, por exemplo, uma quantidade de 5 unidades e outra de 9, esse grupamento de 9 ele tem um tamanho maior do que o de 5. Então, por isso que a gente diz que o 9 ele é maior que o 5. Beleza? E, só para a gente finalizar, esse símbolo aqui, ó, ele significa o menor que. E esse outro símbolo significa o maior que. Nós utilizamos esses símbolos para fazer comparações, quando um número vai ser maior ou menor que o outro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o número 8 e eu pegar aqui o número 12, como o 8 é menor que 12, eu vou dizer 8 é menor que 12. Se eu pego, por exemplo, 9 e eu pego 6, como 9 é maior que 6, eu digo 9 é maior que 6. Note, eu até coloquei aqui a dica, né, que as pontas dessas desigualdades sempre ficam voltadas para o menor número. Então eu vou sempre apontar para o menor número, tá bom? Então não esqueçam disso, porque muita gente confunde essas duas desigualdades. A primeira é o menor que, a segunda é o maior que. Beleza? Tranquilo? Bom, então nós chegamos ao final da nossa primeira aula, certo? Então na aula de hoje nós revisitamos aqui alguns conceitos envolvendo os números naturais, certo? Na próxima aula nós vamos começar a falar da adição de números naturais, tá bom? Então esse curso aqui vai ser um curso voltado para operações aritméticas envolvendo números naturais. Mais para frente eu vou postar um outro curso envolvendo as operações aritméticas com números decimais, depois com frações. Vou postar aí aos poucos para vocês irem degustando desses vídeos, beleza? Então na próxima aula vamos falar de números naturais. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, certo? Deixa aí o seu comentário, avalie, traga suas sugestões, tire dúvidas, certo? E nos encontramos no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Falou!